Bom dia de novo, meus irmãos. Eu queria começar, agradecendo a igreja, porque eu na minha infância, eu prestava muita atenção nas orações, né? E eu era de uma igreja lá na Zona Norte, uma comunidade simples, assim, e tinha um presbítero, né, que a oração dele era cheia de jargão, assim, era só frase pronta. E eu lembro que ele sempre que orava, ele falava: Senhor, que eu não fale de mim, mas eu fale do Senhor. E aí eu, criança, eu perguntava: ué, mas se Jesus fez uma coisa boa na minha vida, eu não vou poder falar de mim e contar o que Jesus fez, né? Então, assim, eu queria dizer que eu fico muito feliz em a gente congregar numa igreja, numa comunidade de fé. A gente tem esses momentos, né, para compartilhar, para dar testemunho e claro, eu entendo o que ele queria dizer, né? E a gente sabe que o principal aqui deve ser e é, graças a Deus, a palavra de Deus. Mas eu quero dizer que eu fico muito feliz, né? Assim como um endemoniado gadareno, né? Que quando Jesus cura ele. Calma, pastor, não foi a intenção, me perdoe, viu? Mas o endemoniado gadareno, né? Quando Jesus cura ele, curado, viu, pastor? Restaurado pelo sangue de Jesus Cristo. Ele quer seguir Jesus, né? Jesus fala: não, volta e vai contar, né? Vai testemunhar. Então, a gente entende que o testemunho também é uma forma de adorar a Jesus Cristo. Eu queria compartilhar com vocês um texto muito conhecido da Palavra de Deus. Se encontra lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 14. Mateus 14, nós vamos ler a partir do 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Imagina a cena, você, de noite já, caindo à tarde, no meio do mar. E de repente vem, né? Quem já ficou no meio do mar sabe que à tarde desce aquela neblina, né? Imagina, vinha uma figura caminhando. E é engraçado ver que os discípulos tinham suas crendices também, né? Acharam que era um fantasma. Vamos lá. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, a Tua palavra está aberta diante de nós e pedimos que o Senhor fale conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu nem combinei com a minha esposa que está ali com a Maria do lado, mas eu queria compartilhar um momento das nossas vidas, né? Hoje, dia 3, né? Eu não estou errado, não. Dia 3. A Maria completa 1 ano e 4 meses, exatamente, né? E quando a Maria nasceu, a gente passou por uma situação muito, muito delicada, né? Muitos pais aqui sabem, né, que o primeiro trimestre, além de você ter que aprender a ser pai, aprender a ser mãe, aprender como cuidar de outra vida, né? É um momento delicado, né? O bebê, aquela criaturinha frágil, ele precisa de você para tudo, não consegue fazer nada sem os pais. E é um momento relativamente de reclusão, né, de solidão, porque também não pode ficar indo visitar e saindo com o bebê, enfim.
Então, assim, por si só, muitas mães têm esse testemunho, muitos pais têm esse testemunho, que já é um momento difícil, né? Complicado. Às vezes já vem de uma gravidez também que teve complicações. Graças a Deus, a da Thaís foi tranquila, assim, relativamente tranquila, né? Tão tranquilo quanto pode ser uma gravidez. Mas dia 3 de abril do ano passado, 2024, nasceu a Maria. Nasceu num bom hospital, convênio atendia, tudo certo, a gente feliz, quartinho arrumado. E aí bateu na porta e veio conversar com a gente o ortopedista-chefe, né? E meus sogros até estavam lá no momento, pediu para os meus sogros saírem, queria conversar só com os pais, tal. E aí ele deu a notícia, né? Eu não sei quantos lembram quando o bebê nasce, o médico pega assim a perninha do bebê e faz né? Dá aquela girada para ver se o rolamento tá bom. Ver se está com óleo. E naquele exame, né, que é um exame ele, feito na hora, né, não tem uso de nenhuma tecnologia e tal, é só o médico mesmo. Eles identificaram uma má formação no quadril da Maria. E aí ele deu essa notícia para a gente, né? Ó, ela tem uma má formação no quadril, porque ela ficou sentadinha dentro da barriga, né? Então o bumbumzinho dela ficou encaixado ali na pelve e acontece essa má formação do encaixe do fêmur com o quadril. Os médicos me corrijam aí que eu não tive aula de anatomia, tá, gente? Mas foi um choque para a gente, né? E é uma condição relativamente comum, né? Principalmente em meninas. E o que aconteceu foi que a gente recebeu essa notícia e assim, a gente ficou assustado na hora, mas fomos com otimismo, tudo. E assim, foram 3 meses de tratamento, né? Para quem não sabe como é esse tratamento, né? Primeiro que tem os graus dessa malformação, e o da Maria era o mais alto, né? Inclusive, quando é menos do que isso, nem pega, às vezes, naquele exame. Então, assim, se pega naquele exame só mexendo a perna, é porque ele está no grau máximo, né? O fêmur está descolado do quadril. Em português, claro, é isso. O fêmur tá preso na perna, porque tem músculo, tem tecido, tudo, mas o osso não está encaixado, né? Corria o risco de, se a gente não tivesse descoberto isso ou não tivesse tratado, ela ter que fazer cirurgia, mancar pelo resto da vida, né? Não poder andar direito, praticar esporte, enfim. E, enfim, para a gente foi um choque e a gente seguiu ali, né? O tratamento consistia em colocar, né? Desde o século passado é esse tratamento, né? E não evoluímos desde então. É colocar um cinto para segurar a perna numa posição que o próprio corpo, ao longo do tempo, vai calcificando o osso, né? Porque o bebê nasce todo molenguinho, né? Não tem os ossos todos formados. Então, a ideia é que a perna fique naquela posição e o próprio corpo, ao longo de 3 meses, calcifique ali no lugar certo. E assim, é um suspensório, né? Fica uma posição de sapinho. Eu ia trazer uma foto aqui, mas achei melhor não. O bebê fica numa posição de sapinho e ele fica assim. Não pode tomar banho, não pode trocar roupa, ele fica assim, 3 meses, com a perninha presa. Sim, para ele não dói, mas é um incômodo, né? Imagina para uma mãe que com enxoval, tudo, não poder dar banho na filha, não poder trocar, pôr a roupinha que ganhou dos avós, né? E assim foi, né? Quem teve filho aí sabe que é um problema não trocar de roupa um bebê de recém-nascido, né? Suja até o cabelo. E o doutor chegou a falar isso para a gente, falou, ó, se sujar a roupa, passa tesoura, mas não tira o suspensório, não pode tirar. E assim foi a nossa rotina, durante 3 meses, primeiro semanalmente, na semana que a Maria nasceu, a gente teve que ir no hospital com ela. Então já é um risco, né? A gente ir com um bebê recém-nascido de 1 semana no hospital. E a gente tinha que fazer ultrassom do quadril, e aí era uma médica diferente, em um lugar diferente, que o convênio não cobria, que também foi uma preocupação nossa. O convênio não cobria. E aí a gente fazia os exames, aí marcava na outra semana, levava para outro médico, ele avaliava, mandava retornar para casa, né?
E assim foram por 3 meses. A gente brinca que parece que esses 3 meses da Maria duraram mais do que o resto da vida dela, para a gente, né? Foram 3 meses, pareceram 2 anos. A gente toda semana faz exame, vai em 2 médicos e volta, e aquele sofrimento, e não pode dar banho, e aí molha, e tem que secar com secador, porque não pode tirar a roupa, enfim, né? Aquele suplício. Mas, assim, vocês veem a Maria correndo por aí, né? Graças a Deus, ela foi curada. Mas eu não queria falar tanto sobre isso, né? Sobre a cura, porque, claro, a gente crê num Deus que cura quando Ele quer, e a gente crê num Deus que às vezes quer nos ensinar em momentos de sofrimento, em momentos de enfermidade. E eu queria falar sobre isso, sobre esses 3 meses, né? Eu acho que a gente nunca esteve tão perto de Jesus como nesse período, né? E assim, a gente vê que até nos momentos de sofrimento a gente vê a mão de Deus perto. Então, um médico, por exemplo, que avaliou a Maria, que foi dar notícia para a gente, ele falou, tem um programa meu aqui que eu gravei, que eu fui não sei aonde, se vocês quiserem ver meu currículo tal, para se tratar comigo. E o senhor era o número 1, o maior nome de displasia, né, que era essa condição, na América Latina. Né? E aí a gente foi para um outro médico também, que era referência. Às vezes a gente tinha até que marcar, porque ele estava dando palestra para outros médicos. Então. E assim, até nessas pequenas coisas, né, o médico que atendeu, o hospital que atendeu, o hospital que tinha o médico dela que atendia o convênio, nessas pequenas coisas a gente foi vendo a mão de Deus auxiliando. E eu lembro que, como ela estava com esse suspensório, ela não tinha posição, gente, para dormir, para deitar, era sapinho o tempo todo, né? Ela dormia assim na barriga da Thaís, a Thaís dormia sentada e ela em cima. E eu lembro que às vezes eu à noite com ela, né, para Thaís dormir um pouquinho, eu pegava ela e andar pela casa, ninando, tal. Eu com as 2 mãos segurando, porque eu não tinha posição para segurar o bebê. E homem piorou, né? Porque homem não tem os encaixes que a mulher tem para colocar o bebê apoiado. Então, imagina, né? Aquele bebê escorregando ali de madrugada. Mas eu lá com a Maria, ninando. E eu lembro, assim, muitas madrugadas, eu parado lá e eu pensava, bem, vou fazer o quê, né? Tem que ficar esperando ela dormir, ficar pelo menos 1 horinha aqui para a Thaís conseguir dormir. Vou orar, né? E assim, foram 3 meses, né, de longas noites de oração, falando com Deus. E em tudo Deus foi bondoso com a gente, né? Hoje a Maria curada, durante a gente ter enfrentado esse momento, a gente viu Deus nos ajudando. E na minha leitura anual, que está voltando aos eixos, aos trilhos, eu passei por esse texto e ele falou muito comigo, porque eu reparei uma palavrinha aqui que eu nunca tinha prestado atenção, né? A gente lê muito esse texto, ele é muito conhecido, mas às vezes quando a gente lê com calma e estuda a Bíblia, né, que é diferente de só ler a Bíblia, a gente vê coisas aqui que não nos saltariam aos olhos com pressa, né? Primeiro, eu vou... Cadê? Aqui. Primeiro está no verso 27. Verso 27, né? Os discípulos se espantam. E aí, o versículo 27 diz, Jesus imediatamente lhes disse. Isso me chamou muita atenção, né? Imediatamente. Imediatamente. E essa palavra, né, esse conceito, né, mas em outra palavra, se repete lá na frente também. Né? Quando Pedro está afundando, porque reparou nas adversidades, né, em vez de olhar para Cristo, ele começa a afundar, e o versículo 31 diz, prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse. Né? Às vezes a gente não sabe esperar, né? A gente acha que Deus demora para responder, ou que Deus não está ouvindo a nossa oração. Eu achei muito bonito aqui, porque é uma palavra que inclusive está no original, né? Não é algo da tradução, está no original. Imediatamente, prontamente, Jesus estendeu a mão, Jesus respondeu quando eles tiveram medo.
Eu não sei se quando Pedro começou a afundar, eu não sei se a água estava no tornozelo, no joelho, na barriga, ou se ele estava só com o nariz para fora, né? Então, assim, eu não sei a dificuldade, não sei o quanto ele estava afundando. Mas o que a palavra de Deus diz é que Jesus prontamente estendeu a mão, né? E esse texto, ele me trouxe essa mensagem ao coração, que é o que eu queria que ficasse no coração de vocês também, né? Eu não conheço o sofrimento de cada um, a intensidade do sofrimento, né? Às vezes é uma coisa pequena que parece o fim do mundo, às vezes é o fim do mundo e parece uma coisa pequena. Mas o que a palavra de Deus diz é que Jesus está com a gente, né? Jesus nos ouve, Jesus responde prontamente, Jesus estende a mão prontamente. Às vezes é a gente que não segura, né? Às vezes a mão de Jesus está estendida, a gente está afundando e a gente não dá a mão de volta para segurar. E eu queria deixar esse testemunho aqui, que Jesus ensinou muito para a gente a confiar, né? Independente da situação, independente do sofrimento, independente da tristeza, da aflição, da solidão, a mão de Jesus estava estendida e pela graça dele a gente agarrou. A gente segurou na mão dele e confiou, e graças a Deus hoje a gente testemunha, a gente se alegra com a vidinha da Maria. E eu espero que na sua vida também você estenda a mão de Jesus que está sempre disponível. Amém?